Vamos começar a primeira aula aí do terceiro módulo, o módulo de Excel. Fechando aí o pacote Office, o Word e Excel, são os dois principais programas mais utilizados, mais requisitados aí no mercado de trabalho. O Excel aí vem a ser o aplicativo que você vai conseguir fazer planilhas eletrônicas, tabelas e vai facilitar os cálculos para você. E aí você vai pesquisar aqui no seu computador, se não tiver nenhum ícone de atalho, por Excel. Ele é um íconezinho verde. Vou abrir aqui o Excel. Quando a gente entra nele, ele tem uma aparência muito similar ao Word, até porque são irmãos, né? Fazem parte do pacote Office, como eu expliquei nas aulas anteriores. E aí já tem essa tela de boas-vindas. O que muda aqui é que é verde, né? No Word é tudo azul, mas aqui vai ser verde. Vai ter alguns documentos aqui pré-definidos. Os últimos arquivos que você trabalhou aqui, que você abriu no seu computador, vai estar aqui ao lateral, mas a gente vai começar com a pasta de trabalho em branco. Nesse módulo de Excel eu não vou explicar tanto esse layout aqui em cima, até porque muitas das ferramentas que tem no Excel eu já falei lá no Word, tá? As principais ferramentas. O que a gente vai trabalhar aqui de fato vai ser algumas funcionalidades que o Excel tem, que é de suma importância o operador saber. A primeira coisa que a gente estranha quando a gente entra no Excel é o formato aqui debaixo dele, dessa parte inferior, que tem dizemos, colmeia, esses quadradinhos, né? Geralmente, se você está acostumado a abrir apenas o Word, que é uma folha em branco, aí às vezes sem querer ou sem saber você abre o Excel, aí você se assusta com esses quadradinhos. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo quando eu não sabia muito de internet. Eu falei, oxe, o Word está tão diferente, como é que eu vou digitar? Sendo que esses quadradinhos aí eu vou explicar para vocês do que se trata. Na realidade, cada quadradinho desse aqui se define com nome de célula. Cada quadradinho desse é uma célula e cada célula dessa vai ter uma referência, tá? Uma localização, uma referência. Eu vou dar aqui o zoom para vocês entenderem melhor. Cada célula dessa tem uma referência e essa referência é baseada na sua linha e na coluna que ela está situada. Se a gente dá uma olhada aqui nessa parte superior, a gente vai perceber que cada coluna dessa recebe uma letra alfabética. Então essa é a coluna A, essa é a coluna B, essa é a coluna C, essa é a coluna D e assim por diante, seguindo o alfabeto. E cada linha dessa vai receber uma numeração, 1, 2, 3, até o número infinito, tá? Mas isso não vem ao caso. Então cada linha vai ter sua numeração e cada coluna vai ter sua letra, tá? E conforme essa numeração e letra, essa coluna e linha se encontra, a gente vai ter a referência da célula. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa célula, essa célula está na coluna B e está na linha 2. Então a referência dessa célula é a célula B2. Inclusive, quando a gente seleciona ela, aqui em cima nessa barra, que é a barra de fórmulas, ela vai mostrar aqui a referência dela. Pode ver aqui, ó, B2. Vou clicar aqui, A2. Vou clicar aqui, coluna D, linha 6, D6. Está aqui. Então, a primeira coisa que você precisa saber aqui no Excel é essa referência de célula. Até porque se um dia você estiver fazendo algum questionário, alguma prova, e falar que existe tal valor na célula A1, tal valor na célula B1 e tal valor na célula C1, e aí você vai entender que esses valores você vai imaginar aqui a tabela do Excel, planilha padrão, e vai saber que ele está se referenciando a essas três células, tá? Outro ponto interessante que vocês precisam saber é que a digitação aqui das células é tudo independente. Se você digita um dado nessa célula, vai ficar apenas nessa célula. E aí, cada célula dessa você pode digitar uma informação de texto, uma informação numérica. Só basta você clicar e fazer e digitar o que você precisa fazer na sua tabela. A gente aí, como primeira aula, a gente vai fazer aí uma tabela
de uma lista de feira semanal, uma tabela bem simples para a gente aprender aqui a mexer no Excel. Primeiramente, aqui na célula 1 eu vou botar aqui, vou digitar lista feira semanal. E aí quando a gente digita isso, a primeira coisa que a gente se depara é que a palavra, a frase no caso, passou do ponto e foi para a célula B1. Na realidade ela não foi para a célula B1, ela continua na célula A1. Você percebe aqui pela barra de fórmulas que mostra o que contém na célula. Quando eu clico aqui na célula A1, mostra o dado que tem nela. Se eu clicar na célula B1, mostra que não tem nada. O que acontece foi que essa célula extrapolou aqui, essa frase extrapolou a linha aqui, a demarcação de célula. E aí você tem duas opções. Você pode vir aqui em cima e redimensionar a coluna, aqui em cima, na separação entre A e B, dando um clique, segurando o clique e arrastando até onde você deseja. Então existe essa possibilidade de redimensionamento de colunas e de linhas. Possa ser que você esteja mexendo no seu Excel e em alguma célula passe do ponto, você precisa fazer isso. E também até nas linhas, possa ser que você queira que essa parte superior da sua coluna fique um pouco mais larga. Você também pode vir aqui na separação entre linhas, esperar esse símbolo aqui aparecer. Quando ele surgir, você segurar o clique e arrastar para baixo e deixar no ponto que você desejar. Você veja que eu alarguei, podemos dizer assim, redimensionei toda essa linha com esse movimento. Vou voltar aqui porque foi só um exemplo. Além disso, você quando vai fazer a planilha, você tem que ter em mente quantas colunas você vai utilizar. Nessa planilha aqui, eu vou utilizar 3 colunas. Essa coluna aqui eu vou botar item, nessa segunda eu vou botar quantidade e nessa terceira eu vou colocar valor. Então, está aqui as minhas 3 colunas da minha lista feira semanal. E aí o que é que eu percebo? Não está muito bem organizado isso aqui. Aqui na quantidade, por exemplo, eu vou ter que alargar um pouco mais. E seria muito interessante que o título da nossa tabela estivesse aqui no centro dessas 3 células. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Então aí já vem um novo ensinamento, que é simplesmente a opção mesclar e centralizar. É muito importante essa opção porque ela unifica as células selecionadas. Então, se você está fazendo uma planilha e se depara com uma situação dessa que você deseja que algumas células se unifiquem, você vai selecionar as células que deseja unificar, que no caso são essas 3 aqui, A1, B1 e C1. E logo após fazer isso, você vai procurar aqui na página inicial a ferramenta mesclar e centralizar. Cliquei aqui, a lista da feira e a frase ficou centralizada e o Excel tirou as divisórias que tinha nessas 3 células, porque está mesclado. Ferramenta muito importante. Se acontecer uma vez de você mesclar e depois quiser voltar atrás, é só clicar nele novamente que ele desmescla e retorna a originalidade das divisões das células. Mas nesse caso a gente vai deixar mesclado. Feito isso, a gente agora pode redimensionar essa coluna da A1 para que fique num tamanho mais agradável aí para toda a minha planilha. Pronto, a gente tem aqui a lista da feira semanal. E agora a gente vai preencher essa tabela, alimentar ela com algumas informações. Vou colocar aqui feijão, arroz, cuscuz, molho de tomate, sardinha. Pronto, coloquei aqui alguns itens na minha planilha, é uma planilha bem simples, tá? Inclusive, se você tiver acesso a um computador, é interessante você replicar esses passo a passo que eu estou fazendo aqui para você aprender melhor e perder o medo, ganhar intimidade com Excel.
Então, terminei de digitar aqui, a gente percebe que o molho de tomate passou aqui do ponto. Então, eu vou ter que redimensionar a coluna A. Vou vir aqui em cima, segurar o clique e arrastar até aqui. Pronto, redimensionei. Agora eu posso colocar aqui nessa coluna a quantidade de produtos. Vou botar aqui 2 feijão, 3 arroz, 4 cuscuz, 2 molhos de tomate e 4 sardinhas. Então, simplesmente eu posso digitar nessas células tanto o texto quanto valores, não tem problema algum, você pode alimentar. E aqui a gente vai agora colocar os valores. Feijão, vou botar aqui 6,5, arroz 4,8, cuscuz 1,5, molho de tomate 1,5, sardinha 4,7. Então a gente colocou aqui os valores dos produtos da minha planilha da lista de feira semanal. Mas, professor, você não colocou aquele símbolo do dinheirinho, o R, cifrão e o vírgula 00. Eu botei só vírgula 5, não botei o 0. Por quê? Porque aqui o Excel ele foi feito para facilitar a nossa vida no ramo da matemática. Então, ele vai ter várias fórmulas disponíveis que no futuro a gente vai estudar. E ele sempre vai agilizar a nossa vida para facilitar nossos cálculos. Inclusive, até mesmo na digitação das informações, por exemplo, o caso aí dessas informações que a gente está fazendo agora, eu acabei de digitar aqui os valores e não preciso digitar recifrão, basta eu selecionar os valores. Olha só, a seleção de célula tem que ser com esse símbolo aí que está agora na tela, que é um mais todo branco, a partir do centro da célula. Segurar o clique e arrastar aqui para baixo, que essa é a área das células que precisam ter a formatação em reais, e aqui em cima na guia página inicial, no grupo número, vai ter aqui a opção de formatação número de contabilização. Aqui você pode clicar e automaticamente o Excel vai colocar a formatação em reais, o R cifrão e o vírgula 00 aqui, se for o caso, ou colocar o 0 aqui, que é o que a gente considera na formatação em reais, 2 casas decimais após a vírgula. Então aqui a gente tem uma lista de feira semanal simples, tá? Com os produtos, e também a gente aqui vai ter a opção de formatar as células, deixar essa planilha com um visual mais legal. O interessante aqui do Excel é que você não precisa clicar 2 vezes e selecionar o item, o texto que está na célula. Não precisa fazer isso se você desejar mudar a formatação da sua planilha. Basta selecionar a célula apenas com um clique, que toda a formatação que você vai utilizar aqui no grupo fonte vai surtir efeito nessa célula, no texto que contém essa célula. Vou clicar aqui em negrito. Negrito vai deixar, como a gente aprendeu hoje, vai deixar o texto com a cor mais forte. Vou também aqui aumentar o tamanho da fonte aqui, ó, clicando nesse A, com a setinha para cima, subir para 12. E aqui também eu posso mudar a cor de preenchimento, a cor de fundo da minha célula. Aqui, ó, nesse botão cor do preenchimento. Posso clicar aqui na setinha e vai ter várias cores aí disponíveis de preenchimento. Posso selecionar e aí minha planilha já ganha um visual mais agradável aí, mais interessante. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou selecionar essas 3 células e vou adicionar uma segunda cor aqui, uma cor mais clara. Aqui eu vou adicionar, vou deixar a formatação em negrito e aqui também negrito e negrito. Pronto, feito isso, a gente viu que na formatação em negrito o molho de tomate passou um pouco do ponto, não tem problema, a gente pode vir aqui e redimensionar novamente a coluna aí que contém essa informação. Então a gente vê aí que é uma planilha simples, mas já é um passo inicial para você ganhar intimidade com o programa. Isso é muito importante, porque às vezes você diz, eu não gosto muito de matemática,
não vou gostar desse programa do Excel, mas é muito importante você mexer nele, porque depois que você aprender as grandes funcionalidades que ele tem, você vai ver que ele é um aliado. Eu até digo na minha aula que quem gosta de matemática gosta do Excel, e quem odeia matemática gosta mais ainda, porque ele vai fazer os cálculos por você, ele vai auxiliar e vai facilitar a sua vida quando se tratar de números, tá? Feito isso, essa aula ainda não vou falar de cálculos, tá? A introdução é a parte aí que você vai conseguir fazer uma planilha simples, mas eu vou falar dessa parte de formatação, é muito interessante, tá? A gente já falou aqui da formatação, já falou da mesclagem de células, que também é muito interessante para você unificar células. Vai ter aqui também a parte da formatação em reais. E uma parte interessante aqui que é importante você saber também em relação à impressão do seu documento. Tá? Você acabou de fazer uma planilha no Excel e deseja imprimir ela, você vai vir aqui no botão arquivo e vai clicar na opção imprimir. Quando você fazer isso, você vai notar um simples detalhe. Aqui está o tamanho da minha planilha em uma folha A4, e aí eu vou dar aqui um zoom, para a gente observar aqui mais perto. Feito isso aqui, deu um zoom e a gente percebe uma peculiaridade que, apesar da gente ter digitado lá nos quadradinhos, na hora que a gente vai fazer a impressão, esses quadradinhos não aparecem. Então, isso é uma parte muito importante do Excel, porque quando você faz a planilha, vou voltar aqui para a nossa área de trabalho do Excel. Quando você faz uma planilha, apesar de ter esses quadradinhos aqui, essas células na área de trabalho do Excel, essas linhas são apenas linhas virtuais para auxiliar a criação da sua planilha, tá? Quando você vai imprimir, elas não aparecem, mas existe em si a ferramenta para fazer, para evidenciar essas linhas, tá? Que é justamente essa ferramenta aqui, a ferramenta borda, tá? Então, se você deseja evidenciar as linhas da sua planilha no Excel, logo após terminar de fazer sua planilha, você vai selecionar toda a área que você deseja que o Excel evidencialize aí essas linhas e vai clicar aqui na setinha da ferramenta borda, e aqui você vai procurar por todas as bordas. Quando você clicar aqui, você vai ver que vai aparecer aqui as bordas pretas, e aí você vai ver que essa parte aqui agora tem borda e essa parte é apenas as linhas guias. E aí agora, se a gente vir aqui no botão arquivo e clicar em imprimir, agora sim a gente pode ver que as bordas foram evidencializadas, e aí sim a gente consegue imprimir e consegue mostrar as separações aí das colunas, tá? Então essa parte é muito importante. Feito isso, essa aula número 1 acaba, tá? Vamos apenas, para finalizar ela, salvar aqui nosso arquivo, que é o mesmo movimento que a gente aprendeu lá no Word, tá? Arquivo, salvar, e aí eu vou salvar aqui documentos, vou digitar aqui aula 1, salvar. Feito isso, foi salvo aí nosso documento. Agora já está salvo com o nome aula 1, está até aqui na barra de títulos. E aí a gente termina a primeira aula com a introdução do Excel.